Oi, pessoal, boa tarde. Todo mundo está me ouvindo? No canal 3? Maravilha! Bom, nós iremos receber agora o Ítalo Vinícius dos Santos Matos, ele que é CEO da ISM Privacy, palestrante sobre LGPD, Lead Implementer da ISO 27... Lead Implementer da ISO 27001 e 27701, certificado pela ABNT, membro do Comitê Avançado de Segurança da ANPPD, instrutor de cursos para certificações EXIM, mais de 15 anos de experiência em TI, atuando em multinacionais como a Oracle, a Sun Microsystems. Então, uma salva de palmas para o Ítalo, que vai falar sobre oportunidades e impacto na LGPD do B2B. Ítalo. Boa tarde. Tenho certeza que todos estão bem acomodados, uma excelente infraestrutura oferecida pelo Sebrae. Como é bom poder falar com empresários, pessoas que estão à frente de muitas pessoas em relação ao que é oportunidade. Uma das coisas que o empresário tem de diferente do cidadão comum, se podemos assim dizer, é que ele sabe identificar oportunidades. E por isso eu trouxe aqui, sem medo de dizer, que estamos diante de uma grande oportunidade que nem todos conseguem, nesse momento, perceber ou visualizar. Digo, mais uma vez, que estamos diante da maior oportunidade desde o surgimento da internet. É claro que é preciso muita coragem. Chegar aqui diante de muitos empresários, investidores, pessoas que se tornarão empresárias e dizer que estamos na frente de uma oportunidade tão grande. O que eu vou dizer agora não é nenhum segredo, portanto eu já vou falar do que se trata. Essa oportunidade tem a ver com privacidade e proteção de dados. Quando nós falamos sobre o empresário, existem três coisas, como eu já comecei a dizer, que distingue o empresário das outras pessoas. Todos vocês, em determinado momento da vida, podem ter trabalhado como CLT ou ter trabalhado em alguma empresa e perceberam que existia uma possibilidade de trabalhar com algo que vocês têm mais afinidades. Sim ou não? Vocês me escutam? Quem aqui já é empresário? Tá, obrigado. Então vocês trabalham com algo que vocês já têm uma afinidade e que tem um conhecimento muito acima das demais pessoas. Outro ponto importante é que esse conhecimento com certeza gera oportunidade, mas nós temos até que tomar cuidado que esse nosso conhecimento não torne o nosso negócio um hobby. Nós precisamos fazer com que isso realmente, de fato, funcione como investimento. Mas outra coisa que é muito importante para qualquer empresário é o fato de poder trabalhar com algo que traga dinheiro. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão preocupados aí com boletos, com pagamentos, funcionários. Então não criminalizem o dinheiro, né? Trabalhar para ganhar dinheiro é muito importante. Tenho certeza que muitos também concordam comigo. É importante ganhar dinheiro, sim ou não? Então, vamos para a última coisa, que é ainda mais importante do que trabalhar com algo que nós temos afinidade e mais importante do que trabalhar com algo que traga dinheiro para a gente. Fazer algo que mude o mundo. Você pode pensar que dizer isso é simplesmente marketing ou alguma coisa do tipo, mas você vai perceber
rapidamente que ninguém mais está interessado na empresa que só vende alguma coisa ou que só presta um serviço. Hoje, muito mais do que isso, você precisa demonstrar para o seu cliente que a sua empresa está interessada em mudar o mundo. Você percebe isso muito claramente quando a questão da ESG está tão em alta, quando você precisa falar para os seus funcionários que tratar ele de maneira adequada, maneira humanizada, como também é uma palavra que tem sido muito usada, é muito mais importante em alguns momentos do que o próprio valor de salário, ou os benefícios também estão em um patamar que podemos dizer que iguala ao salário. Mas isso não é novidade, principalmente para vocês que são empresários, mas por que você está falando sobre essas 3 motivações? Porque a última vez que tivemos uma oportunidade que mexeu com essas 3 coisas, que mexeu com todos os setores de afinidade, que teve uma oportunidade grande para ganharmos dinheiro e que também mudou o mundo significativamente, foi o surgimento da internet. Em 1995, Bill Gates foi entrevistado no programa de David Letterman, e onde ele foi perguntado sobre o que seria a internet e qual seria o impacto da internet no mundo corporativo, no mundo futuro. Nessa entrevista eu sugiro que todos vocês procurem e vejam na íntegra. O Bill Gates, mesmo o apresentador sendo um jornalista humorista, o Bill Gates ele é muito, podemos dizer, ironizado. Ele é muito ironizado quando aponta como será o futuro depois do surgimento da internet. Quando ele diz que a internet mudaria as relações comerciais, quando ele coloca alguns patamares que hoje é muito fácil da gente perceber que a internet alcançou, as pessoas riram da cara dele em todo o programa durante todo o tempo. E isso é muito importante, e eu não digo isso para convencer vocês do que eu vou dizer depois, mas digo que como a internet trouxe para nós uma mudança, ela também trouxe um desequilíbrio. E o retorno desse equilíbrio trará a oportunidade que eu vou dizer um pouco mais à frente. Para que eu comece a falar mais sobre a oportunidade, nós precisamos destrinchar um pouco como funciona o negócio. Desde quando nós tivemos um aumento de relações comerciais, nós tivemos em 1400 as grandes navegações, nós tivemos depois um mundo muito mais globalizado e por centenas de anos foram se gerando dados. E durante a evolução do negócio, nós tivemos um conflito muito grande. O conflito entre a privacidade e a geração de dados. E sempre foi preciso equilibrar essa relação. Mas com o surgimento da internet, essa relação ficou mais ou menos assim. Hoje, a geração de dados é completamente desequilibrada com o nosso direito à privacidade. E esse é certamente um dos principais problemas globais quando nós pensamos desde um futuro próximo que nós teremos com novas tecnologias até o momento atual. Antes de chegar aqui para a palestra, eu recebi por SMS de um grupo de tecnologias a informação que um dos diretores da Uber corre o risco de ser preso nesse momento porque não informou um vazamento de dados dentro da corporação.
É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Esse vazamento de dados nada mais é do que invasão de privacidade. Eu quero que vocês se atentem que eu poderia falar nessa palestra sobre o quão perigoso é não dar a devida atenção à privacidade e à proteção de dados. Mas não é isso que eu estou falando. Eu vou falar sobre a oportunidade que vão surgir a partir da privacidade, porque eu não estou falando para pessoas reativas. Eu estou falando para empresários que têm uma visão e que vão tomar a frente a partir das informações que eu tenho aqui para trazer para vocês. Nesse slide ficou até um pouco, não sei se a visualização está muito boa para vocês. Acredito que sim. Vocês podem confirmar se conseguem ver? Tá. Esse slide traz as 6 maiores empresas do último ano e a fonte de dados é a Forbes de abril de 2021. O que nós vemos em relação a esses dados? Dessas 6, 5 são empresas de tecnologia e uma é empresa de petróleo. Daí surgiu a expressão, os dados são o novo petróleo. Antigamente, antes dos dados, nós tínhamos as empresas de petróleo como liderando esse ranking com muita tranquilidade, e agora nós temos as empresas de tecnologia. Mas elas não são apenas empresas de tecnologia, elas são empresas de dados. O maior produto do Google não é o Gmail, não é algum software, não é nada que você consiga mensurar. Se eu perguntar para a maioria das pessoas qual é o maior produto de uma das maiores empresas do mundo, grande parte da população não sabe responder. Porque o produto, o serviço do Google são os dados e algumas vezes os dados pessoais que não foram adquiridos de maneira, até na época, ética e agora com as legislações de maneira indevida. Digo isso para que fique claro o desequilíbrio que nós estamos nesse momento. Mas, com todas essas informações, com tudo isso que eu passei para vocês, alguns vão poder se perguntar, legal, muito interessante, realmente algo muito bom, mas como a minha empresa pequena vai tomar frente e conseguir fazer algo, se destacar a partir de tudo isso? Vamos lembrar com a chegada da internet, como que empresas como a Kodak conseguiram simplesmente desaparecer? Como que empresas como a Xerox conseguiram simplesmente desaparecer? Como que Blockbuster conseguiu desaparecer? E no lugar delas vieram Netflix, vieram TikTok, Facebook e tantas outras empresas que se digitalizaram e que estão muito mais presentes e muito mais atentas ao que vai vir posteriormente. Já por ter nascido dentro de uma mudança grande, essas empresas se preocupam muito em entender o futuro. E a empresa de pequeno e médio porte, que conseguiu entender o que o Bill Gates disse e fez o seu website antes, vocês sabem muito bem o que aconteceu. Atropelou os seus concorrentes. A empresa que hoje está bem estruturada, quando nós falamos em mundo digital, ela pode ser pequena. Pequena em relação ao que ela possa ser ainda. Mas se ela tem uma estrutura digital, certamente ela está na frente de muita gente e vai conseguir se destacar. Então, vocês já conseguiram ver que nem todos aproveitaram o que o Bill Gates disse lá atrás, que alguns morreram, outros nasceram, e que essa oportunidade
foi algo que nós não podemos mais, né, voltar no tempo e falar, agora eu vou fazer um site, agora eu vou correr atrás de uma melhoria digital para minha empresa, porque isso é apenas a resistência, é fazer com que a sua empresa funcione e já não é um destaque propriamente dito. E onde está a oportunidade que eu quero trazer para vocês? Está no equilíbrio de tudo isso. Nós tínhamos a geração de dados completamente descontrolada. Quando eu falo geração de dados, é muito fácil para vocês entenderem olhando para uma feira como essa. Olha a quantidade de dados, negócios, oportunidades que estão sendo feitas. Olha quantas câmeras gravando, tudo isso são dados. Todas essas informações precisam ser protegidas, precisam ser legalmente protegidas. E nós temos agora a oportunidade com o equilíbrio desse desequilíbrio, que é a volta da privacidade. E vocês podem pensar, mas Ítalo, agora todo mundo ficou bonzinho e decidiu que vai devolver a minha privacidade. As grandes empresas se uniram e falaram, olha, vocês têm direito à privacidade, nós vamos devolver e por isso nós somos as grandes empresas do mercado. Não, é óbvio que a coisa não funciona assim, né? Quando nós temos um desequilíbrio que chega a um ponto desse tamanho, o único jeito de fazer com que as coisas voltem ao normal é através de legislação e através de uma legislação forte. Para que vocês tenham ideia do tamanho, da proporção que isso tomou, em 2016, a União Europeia criou a GDPR ou GDPR, que é a lei que regulamenta os dados pessoais. A partir desse momento, os países criaram as suas leis de dados pessoais, porque a União Europeia disse o seguinte, a partir de agora, nós do Espaço Econômico Europeu só vamos trafegar dados pessoais com quem tiver leis de privacidade, com quem garantir para nós que vai proteger a privacidade dos cidadãos. Então, nós estamos diante de algo sem precedentes. Todo o mercado será baseado na capacidade que a empresa tem de mostrar o quanto ela protege a privacidade. Isso acontece com os países, como vocês podem ver nessa imagem. Cada país vai começar a se relacionar com países que tenham a mesma capacidade, a mesma maturidade em relação à proteção de dados e à privacidade, evidentemente, das pessoas. Mas nesse momento vocês podem se perguntar, por que privacidade é algo tão importante? Antes de mais nada, privacidade é um direito universal. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos que todas as pessoas têm o direito de ter preservada a sua privacidade, a sua casa, a sua correspondência. Hoje, né, nós podemos entender e-mails, nós podemos entender tudo aquilo que nos chega, o WhatsApp, todas as informações. Tudo isso deve ser protegido através de legislação. Então, quando nós falamos em direitos humanos que está no DUDE, é muito importante porque nós, como sociedade, entendemos que o que está no DUDE, o que está na Declaração Universal de Direitos Humanos, é o caminho correto para que a gente faça um mundo melhor. E nesse momento, com o desenvolver da GDPR na Europa, o Brasil teve que correr atrás e fazer a sua lei de privacidade. Então foi criada a LGPD, como muitos conhecem, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Muitas pessoas falam sobre a LGPD, muitos conteúdos vocês vão encontrar, mas as pessoas esquecem do mais importante. A LGPD
tem um objetivo claro de preservar a privacidade. Qualquer outra coisa não é o objetivo principal. Nós temos muitas outras coisas dentro da lei, mas o objetivo principal é preservar a privacidade. E esse slide, eu quero que vocês prestem muita atenção, vou precisar de disciplina nesse momento, porque aqui mora a maior oportunidade para quem trabalha em B2B. O empresário que trabalha vendendo para o empresariado, com certeza não pode perder o que eu vou dizer agora. Na Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos algo que chama-se responsabilidade compartilhada. Ou seja, a sua empresa compartilha dados com diversas outras empresas. Um consultório médico vai compartilhar os dados com convênio, vai compartilhar os dados com o governo, vai compartilhar os dados com o seu cliente, vai compartilhar os dados com uma série de outras empresas e também, evidentemente, com seus funcionários, com um RH que pode ser externo. E nós temos toda essa transferência de dados. O que acontece? Em toda essa transferência de dados, as empresas que estão envolvidas em um caso de vazamento são responsáveis. Isso quer dizer que se a sua empresa toma os cuidados devidos com a segurança da informação, mas você transfere para uma empresa terceira que vaza esses dados, você vai ser responsabilizado também. Isso é muito importante que os empresários entendam, pois correm um risco sério e não sabem. A partir desse momento, muitos empresários estão correndo risco e não sabem. Outro ponto importantíssimo é que a LGPD estão sendo estudadas maneiras e é bem possível que as multas tenham retroatividade. Ou seja, caso descubram que a sua empresa não foi proativa em defender a privacidade do seu cliente, mesmo que lá no início da LGPD, você provavelmente pode correr aí um risco não só de sofrer uma multa, mas principalmente de ter um dano à imagem da sua empresa, um dano à imagem de tudo que você demorou para construir. Hoje, para mostrar mais sobre essa oportunidade, eu trago aqui um estudo da Cisco realizado esse ano, que diz que já consegue trazer, a Cisco consegue já trazer alguns estudos muito interessantes em relação à privacidade, que diz que na zona europeia, no espaço econômico europeu, 9 em cada 10 consumidores já não compram mais de empresa que não demonstre respeito à sua privacidade. E isso certamente vai chegar aqui no Brasil, não vai demorar muito. Quando eu digo que 9 em cada 10 pessoas não compram de empresas que não respeitam a sua privacidade, se a sua empresa não prestar atenção a isso, no próximo ano, certamente ela vai jogar futebol só com goleiro. Que é exatamente o que esse número está dizendo. Você vai enfrentar o seu adversário, o seu concorrente, somente com goleiro. Não é o melhor caminho, não é certamente a melhor escolha para o empresário. Eu diria talvez que esse momento é o momento que o empresariado vai ter que escolher entre chorar ou vender lenço, né? É um momento muito importante para que consigamos aproveitar essa oportunidade. E nesse momento vocês pensam, Ítalo, você passou a oportunidade, você falou o que aconteceu com a internet, você mostrou como as pessoas aproveitaram ou não, mas eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer para aproveitar essa oportunidade agora. Eu não tenho a menor clareza, eu não sei por onde começar, eu não sei como pesquisar,
não tenho noção sobre o assunto. Primeiro passo, você precisa estudar. Quem toma as decisões estratégicas sobre o assunto privacidade na empresa vai precisar estudar. Mas um ponto importante é criar uma estrutura de privacidade dentro da sua empresa antes do seu concorrente. Por que isso é importante? Porque quanto antes você criar essa estrutura, mais a sua empresa vai amadurecer esse setor de privacidade que vai acompanhar a sua empresa daqui por diante. Você não vai criar um setor de privacidade e ele vai se desfazer daqui 6 meses. Não vai existir empresa que não tenha um setor de privacidade, seja ele interno ou seja ele externo. Você tem a sua contabilidade interna ou externa, você vai ter o seu setor de privacidade, seja ele interno ou externo. A segunda coisa que eu aconselho a todo empresário a fazer para que aproveite essa oportunidade é adaptar os seus produtos e serviços para que respeitem a privacidade. Adaptar os produtos e serviços para que respeitem a privacidade talvez seja a maior oportunidade e fazer, evidentemente, um marketing em cima disso. Algumas pessoas ficam muito descrentes quando nós falamos também da atuação do marketing em função a uma legislação, já que é uma coisa obrigatória, não precisaria de fato de eu alardear que a minha empresa está adequada à LGPD, como é a forma que as pessoas dizem comumente no mercado. Mas faz sim muito importante e faz sim muito sentido hoje criar campanhas e mostrar que a sua empresa respeita a privacidade do seu cliente, do seu colaborador, dos seus parceiros e de todos os envolvidos. E por último, divulgar evidentemente de todas as formas possíveis. Não só o marketing, vocês aprenderam, né, que a internet tem uma função ainda muito grande, portanto divulguem esse seu serviço, divulguem de toda forma que você puder esse seu serviço voltado à privacidade. Para chegar esse momento final, eu peço para que vocês se recordem do slide que eu mostrei sobre a maior empresa em valor de mercado do mundo atualmente. Vocês se recordam, né? É a Apple. Talvez não faça muito sentido o que eu falei agora para todas as pessoas, mas quando eu vejo um comercial como esse da Apple, eu sei que isso faz sentido para muita gente. Portanto, a cama está feita, está tudo organizado, os passos foram dados. Eu espero que daqui, quem conseguiu entender o tamanho dessa oportunidade, que procurem saber mais e que se adequem e que façam o possível para proteger a privacidade, não só por um motivo legal, não só por um motivo mercadológico, mas porque a privacidade é um direito de todos e é também uma forma de que nós fazemos um mundo melhor. Portanto, eu quero agradecer novamente a todos os presentes. Hoje, segunda-feira em São Paulo, nós sabemos que não é fácil e principalmente para empresários que têm muitas atividades a fazer. Eu gostaria de agradecer a todos. Agradeço ao Sebrae pela oportunidade de estar aqui, às empresas parceiras e, evidentemente, ao São Paulo Expo, essa excelente infraestrutura que nós tivemos. Aqui está o meu contato, todos aqueles que quiserem, eu sou super acessível para auxiliar em qualquer questão em relação à privacidade. Eu amo a privacidade, portanto eu falo desse assunto com muita vontade e a qualquer momento. Agradeço mais uma vez a vocês
Obrigado. Obrigado, Ítalo. Foi um imenso prazer. Importância do tema. Nós temos um presente para você aqui, uma lembrança do Sebrae. Tá? Muito obrigado. E sucesso para você, tá bom? Sucesso para todos nós. Muito obrigado. Pessoal, dando sequência, logo mais, às 14h50, nós teremos o palestrante Fábio Carvalho falando sobre investir na experiência do cliente é para todos os negócios. Então fiquem à vontade nos seus lugares, ou se vocês preferirem conhecer a feira em mais alguns outros pontos atrativos, fiquem à vontade. Voltamos já! Opa, oi! Se esse vídeo chegou até você, é um sinal definitivo de que o TikTok para negócios é para você.